Olá pessoal, eu sou o professor Emerson Menezes e você está no canal História Telia. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento de aula de História. E aí, tá interessado? Então vem comigo, mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para o YouTube lhe lembrar de novos vídeos e não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, é muito importante. Então, vamos lá! Bem, chegou o dia de você dar a sua aula de História. Então, o que é que a gente vai fazer, né? É muito importante, antes de mais nada, lembrar que o que você vai ouvir aqui nesse vídeo não é uma regra pronta, não é uma fórmula mágica, mas apenas algumas dicas que funcionam comigo, funcionam com alguns outros colegas professores, pode funcionar com você ou não. Quem vai dizer se isso serve para você é você, porque a sua realidade como professor é única. A primeira dica para você é: reveja o seu planejamento. Todo professor, no início do ano, no início do semestre, faz o seu planejamento de aulas. E lá estão constando todas aquelas coisas que você pretende fazer com sua turma. Então a primeira coisa é você ir lá no seu planejamento, que já foi realizado, e olhar o que é que você quer para essa aula. O tema, quais são as habilidades que você quer despertar nesses alunos, quais são os materiais que você vai usar. Então vá lá, dê uma revisada nisso e faça os ajustes. Você ainda está pensando que é exatamente aquilo que você quer? Houve alguma mudança no andamento de aprendizagem da turma que você quer corrigir ou quer acelerar um pouco? Então, essa é a primeira coisa. Reveja o seu planejamento. Uma outra coisa importante para você verificar: quais são as habilidades e competências que você colocou para a aula que você vai dar. Se já estiver tudo ok, siga em frente. Se não, você pode dar uma olhadinha no que é que a BNCC fala, os parâmetros curriculares, pegar dicas com outros colegas professores. O que importa é que você reajuste as competências e habilidades referentes ao tema da aula que você vai querer ministrar. Então, não fique preso apenas ao planejamento inicial. É importante que você seja flexível. Outra coisa que é legal fazer é ler o texto do seu livro didático referente ao tema da aula. Algumas pessoas têm um pé atrás com o livro didático, mas nos últimos anos o livro didático vem melhorado bastante, principalmente a partir da implementação do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que coloca professores de todos os níveis fazendo a avaliação desses livros. Além do mais, é interessante que você consulte o manual do professor que acompanha o livro didático. Esses manuais, eles hoje, ao contrário do passado, são riquíssimos em dicas metodológicas para que você possa implementar a sua aula de forma mais efetiva. Então, dê uma olhadinha também lá nesse manual. O passo seguinte são as atividades que você vai aplicar nessa aula, os recursos também que você vai disponibilizar para os seus alunos. No início eu queria passar um vídeo, mas a minha escola no momento não está com condição disso. O que é que eu vou fazer? Então é bom você revisar, porque às vezes você planejou lá no início do ano, no início do semestre, utilização de um recurso, e no momento em que você vai ministrar a aula, esse recurso não está disponível, ou houve algum problema e você não pode utilizar esse recurso, então você tem que buscar coisas alternativas. A gente sabe que nos últimos anos o ensino de história vem avançado muito na utilização de diversas ferramentas, e nos últimos tempos, principalmente essas ferramentas digitais, para poder ministrar as aulas de história. Então, fique atento a isso e, mais uma vez, seja flexível e ajuste também essas questões do seu planejamento de aula. Por fim, mas não menos importante, a avaliação. Aliás, talvez o ponto mais importante da sua aula. Não adianta você ministrar uma aula maravilhosa se você depois não tem condições de avaliar se o seu aluno, a sua aluna, realmente aprendeu. Ou seja, se ele atingiu aquelas competências e habilidades que você estava querendo no início da sua aula. Então é muito importante que você revise, ajuste, adapte e consiga fazer uma avaliação realmente eficaz para saber
se o seu aluno aprendeu e principalmente para saber se você está no caminho certo, né? Um bom professor sempre se autoavalia, sempre avalia seus alunos, ajusta sempre essas questões de avaliação, porque ela é fundamental para saber se está dando certo o ensino da sua disciplina. Bom, por fim, a dica sobre a leitura para a sua aula. Lá no planejamento, a gente sempre coloca um conjunto de textos, né, de referência bibliográfica, que são aqueles textos que a gente vai revisitar para estudar um pouco para a aula, né? Ao contrário do que muita gente pensa, o professor de história também lê e estuda para dar sua aula. Mas nem sempre, no corre-corre do dia a dia, dá tempo da gente ler, por exemplo, um livro inteiro. Então, uma dica que eu dou é usar coleções como essa daqui, ó, da Melo Del Priore, História da Gente Brasileira. Esse é o número da colônia, mas existe ainda o número do Império, e também, deixa eu pegar aqui, 2 volumes sobre a República. Então, qual é a coisa mais legal dessa coleção? É que ela traz textos bem curtinhos, né? São textos curtos, e como essa coleção ela é feita para o grande público, tanto você, professor, pode usar para estudar, como pode passar um desses textos em sala de aula para os próprios alunos, né? É só, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do volume 1, né? Da colônia. Então tem texto, a parte 2 é o suplécio, o ordinário, casa, comida e roupa lavada. Então tem falando diversos temas, então do teto, a casa e morada, pode entrar. Então são textos curtinhos com diversos temas que você pode adaptar ao tema geral da sua aula e utilizar não só com os alunos o texto, mas também você pode utilizar esse texto para dar uma revisão um pouco mais rápida daquela ideia que você tem da aula, né? Então fica essa dica aí. Então é isso. E aí, professor, como é que você se organiza? Como é que você planeja a sua aula? Deixe seus comentários aqui embaixo. O que é que você faz? Como você revisa? Quais são as estratégias de leitura para você estudar para a sua aula? Deixe aí, comente, porque é legal para compartilhar com os colegas. E se você tiver mais alguma dica de tema para a gente discutir aqui, apresentar aqui, também pode deixar aí nos comentários. Mais uma vez eu peço, deixe o like, se inscreva no canal, clique no sininho para que o YouTube lembre a você que todo domingo tem vídeo novo aqui no História Telia, e compartilhe em suas redes sociais, é muito importante. Além disso, aqui embaixo nos comentários também tem um link para o Vaquinha, onde você pode contribuir com o nosso canal. Então é isso, professor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.